Então, gente, prosseguindo na aula de hoje, a gente vai, digamos, subir um pouco no nível de abstração das coisas que a gente já estava vendo anteriormente. Então, a gente falou especificamente sobre a parte de mecanismos de locomoção, os modelos cinemáticos, a parte de controle, que são realmente o que a gente pode considerar ali como sendo o nível mais baixo quando a gente está falando dessa parte de navegação, né, como a gente viu, de mais alto nível. E agora a gente vai passar para aquela outra caixinha que vai efetivamente nos decidir, né? Que a gente vai fazer toda essa ideia de planejamento de, ok, agora que eu sei mandar os comandos de baixo nível para o meu robô, como que eu decido o que eu tenho que efetivamente mandar o meu robô fazer? E aí, antes da gente ver as técnicas específicas nas próximas aulas, a gente vai introduzir justamente esse conceito que a gente chama de paradigmas robóticos ou arquiteturas de controle, certo? Então, para a gente começar, né, a preparar e a relembrar tudo que a gente já viu até o momento, a gente sempre tem que lembrar que quando a gente está falando dos nossos robôs, né, ou de um agente inteligente de maneira mais geral, a gente vai ter três grandes elementos que vão estar envolvidos ali, certo? Então a gente vai ter o nosso ambiente e a gente vai ter o nosso agente ali. E como que essas coisas então se relacionam? A gente vai ter, a partir dos sensores, a etapa de percepção sendo realizada, ou seja, o meu robô ele tem que ser capaz de adquirir informações do meu ambiente. A partir dessa percepção, dessas informações, ele vai ter uma etapa ali de raciocínio, digamos assim, uma etapa de lógica, onde o nosso robô, então, ele vai interpretar essa percepção e, se for o caso, desenvolver algum tipo de plano e tomar alguma decisão baseada nesses planos. E, finalmente, né, o nosso robô, que é um agente físico, e a gente falou disso lá nas primeiras aulas, ele vai atuar de alguma forma no nosso ambiente. E no caso de robôs móveis que a gente está trabalhando aqui, a ideia da atuação está diretamente associada à movimentação que o nosso robô vai ter, vai desempenhar no ambiente. Então, considerando esses três elementos, a ideia do que a gente vai estar vendo na aula de hoje é justamente como que a gente organiza esses diferentes elementos, essas diferentes primitivas. Porque a gente vai ver que, dependendo da forma como a percepção, a parte de planejamento e a parte de atuação estão relacionadas, o nosso robô, né, o nosso agente, ele vai ter diferentes comportamentos também. E aí a gente vai precisar decidir se a gente quer um determinado tipo de comportamento ou outro comportamento, ou se aquele comportamento efetivamente atende o que a gente precisa para resolver uma determinada tarefa. Então, na aula de hoje, né, vai ser uma aula mais conceitual, em que a gente vai entender, né, e discutir um pouquinho mais sobre cada uma dessas caixinhas, né, o relacionamento entre elas ali. E aí, a nossa aula de hoje, né, a gente colocou ali, né, paradigmas robóticos, arquiteturas de controle. A gente pode encontrar diferentes nomes para isso que a gente vai estar discutindo aqui hoje, né? Justamente, né, desde paradigmas robóticos ou de controle até arquiteturas de controle ou arquiteturas robóticas. Então, todos esses termos aí a gente encontra, né, na literatura e eles são usados exatamente para a gente definir, para a gente conseguir descrever como que vai ser o comportamento mais geral do nosso sistema, considerando exatamente essas primitivas. E aí, só para a gente definir, né? Considerando essas três caixinhas de percepção, planejamento e atuação, a gente tem que entender que quando a gente está falando da percepção, basicamente a gente está falando da própria etapa de aquisição e algum processamento ainda, talvez em baixo nível daquela informação. Talvez alguma filtragem, né, para tirar algum ruído, alguma coisa nesse sentido. Na etapa, então, de
de raciocínio, né, na etapa de planejamento, a gente vai focar principalmente no que a gente vai chamar ali nessa criação de modelos, principalmente considerando as informações, os dados que a gente percebeu anteriormente. A gente vai criar modelos. A gente vai usar esses modelos, então, para fazer algum tipo de deliberação, raciocínio, de planejamento, que vai me conseguir gerar um conjunto de ações que o meu robô deve planejar, deve executar para a gente conseguir alcançar e realizar a nossa tarefa, a nossa missão que a gente quer realizar. E finalmente, depois que a gente já fez esse planejamento e chegou em alguma conclusão ali, a gente vai poder então mandar determinados conjuntos de entradas, né, de controle ali para os nossos atuadores. Então, o que a gente pode entender, né, considerando essas três primitivas também, é que basicamente até o momento a gente esteve trabalhando nessa parte de atuação. Então, a gente sabe se eu mandar determinado controle, né, determinada entrada ali, qual deve ser o comportamento do nosso sistema, do nosso veículo ali. E agora, né, nessa segunda parte que a gente vai estar entrando agora, a gente vai focar mais na etapa de planejamento. E a parte de percepção, a gente vai focar na segunda metade da disciplina, certo? Então, a gente vai estar falando na aula de hoje sobre três formas de organizar essas diferentes primitivas. E aí a gente chama, né, essas três formas de três paradigmas, de três arquiteturas diferentes ali. A gente vai começar falando sobre a arquitetura que a gente chama de uma arquitetura hierárquica, né, ou paradigma hierárquico, também conhecido, né, referenciado às vezes como deliberativo, justamente porque a gente falou, né, que a etapa de planejamento ela tem uma deliberação. Então a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Em seguida a gente vai apresentar e falar, né, sobre o paradigma reativo. E finalmente a gente vai concluir a aula falando sobre o paradigma híbrido. Então, o objetivo da aula hoje é justamente a gente introduzir e entender, né, as principais diferenças, as principais vantagens, quando que eu vou querer usar um paradigma, quando que eu vou querer usar o outro, quando que eu não vou poder usar um, ou quando que obrigatoriamente eu tenho que usar o outro. Então a gente vai estar focando principalmente nessa introdução conceitual, certo? Então, para a gente começar a falar, a gente vai começar vendo sobre o paradigma hierárquico ou paradigma deliberativo, né? A gente vai estar sempre intercalando sobre essas duas nomenclaturas aí. Então a gente começa a falar dele justamente porque ele foi um dos primeiros a serem introduzidos. E aí a ideia desse paradigma, inicialmente, ele foi introduzido no conceito da IA clássica, ou seja, ele não estava diretamente associado à robótica em si. É claro que a robótica é um ramo da inteligência artificial, mas aqui a gente vai estar falando nesse momento aqui, né, da década lá de 1970, quando o paradigma hierárquico foi introduzido. A ideia era justamente se basear no que a gente chamava de técnicas clássicas de IA. E o que a gente vê dessas técnicas clássicas? Que o foco, principalmente, do paradigma hierárquico vai estar na criação de determinados modelos a partir da informação que foi percebida, e depois que a gente criar um modelo, e a ideia é que a gente vai ter um modelo bem completo do ambiente, a gente vai conseguir fazer algum tipo de deliberação para tomar a nossa decisão. As principais características que a gente tem dessas técnicas de IA clássica, tradicional que a gente fala, é justamente que elas vão se basear num modelo completo do mundo, as ações são determinísticas e, na maioria das vezes, a gente vai ter tempo suficiente para deliberar. Então, um exemplo bem claro que a gente pode ter aqui dessas técnicas de IA clássica
É justamente, por exemplo, um agente, um bot que é usado para jogar xadrez, certo? Então, a gente tem um modelo completo do mundo. E o que é o modelo do mundo quando a gente está falando, por exemplo, de um jogo de xadrez? O que a gente quer representar ali? Alguém tem uma ideia? O tabuleiro com as peças. Isso. Então, por exemplo, eu representar o estado, né? Eu tenho um modelo completo do mundo ali, significa que a gente vai saber toda a informação sobre o nosso mundo, que é o quê? O tabuleiro e onde se encontram cada uma das peças. Quando a gente fala de ações determinísticas, nesse mesmo exemplo, se o nosso agente decidir que a gente deve movimentar uma peça de uma determinada casa para uma outra casa, a gente sabe que aquela peça ela parou na outra casa. Não tem nenhum outro tipo de incerteza associado a esse contexto. E geralmente também a gente vai ter tempo suficiente, né, para o nosso agente tomar a melhor posição, a melhor decisão possível ali nesse contexto. Então, essas são as principais características quando a gente fala de técnicas de IA clássica, tradicionais ali, certo? Então, no nosso caso, né, o que a gente vai poder traduzir isso é justamente o quê? A gente pode entender que o nosso paradigma hierárquico, ele vai ter a relação entre aquelas diferentes premissas como se fosse uma relação sequencial, em que cada uma daquelas etapas, ela precisa, né, ela espera, ela depende que a etapa anterior esteja pronta. Então, por exemplo, o robô, em algum momento, ele vai precisar, né, observar o mundo ali. A partir disso, ele vai criar um modelo e ele deve continuamente ficar atualizando esse modelo. E como a gente acabou de falar, como isso é baseado numa técnica de IA clássica, a gente está falando de um modelo que vai ser um modelo o mais completo possível do meu ambiente, do meu mundo ali, né? Com o máximo de detalhes que a gente vai precisar. E aí, baseado nesse modelo, a gente vai realizar o planejamento dos próximos passos e, finalmente, depois que eu sei exatamente o que o meu agente deveria fazer, a gente vai então atuar para aquele agente fazer aquele tipo de coisa. E o que tem que ficar claro aqui, então, é que quando a gente está falando do modelo e do paradigma hierárquico, essa etapa de planejamento é a principal etapa que a gente vai ter dentro da nossa arquitetura de controle ali, certo? Ou seja, o foco principal é na criação do modelo e na utilização desse modelo para fazer os nossos planejamentos seguintes ali. Tanto que o próprio nome, né, ele também pode ser conhecido como paradigma deliberativo, ou seja, gasta-se muito tempo na deliberação, no planejamento ali. E aí, para a gente ver um exemplo aqui, né, da utilização desse tipo de paradigma, a gente pode relembrar lá quando a gente falou da parte da história da robótica, a gente comentou sobre o Stanford Cart, né, que pode ser considerado ali, né, como um dos primeiros veículos autônomos, né, um dos primeiros carros autônomos ali, que basicamente, né, ele utilizava esse paradigma hierárquico e a ideia dele era justamente seguir linhas, né, por exemplo, uma faixa ali na estrada, utilizando uma câmera. E aí a gente mencionou, né, que ele fazia uma movimentação no estilo para-anda, em que ele pausava a cada 1 metro e ele gastava cerca de 10 a 15 minutos ali, fazendo, né, toda essa percepção e planejamento. Então, para a gente só entender um pouco mais a fundo o que era feito aqui nesse trabalho, certo? Basicamente, como que esse veículo funciona, né, ou funcionava ali naquele momento? Eram adquiridas ali um determinado número de imagens. Essas imagens elas eram processadas e determinados pontos de interesse ali eram
extraídos para se conseguir estimar a profundidade da cena. E como a gente vai falar depois, né, a partir de uma única imagem visual, né, uma imagem normal que a gente tem de uma câmera, a gente não consegue definir a profundidade das coisas. Então a gente vai precisar ou de múltiplas câmeras ou de múltiplas imagens, certo? Em seguida, né, depois que a gente, né, conseguir estimar ali a profundidade, essas informações elas eram todas integradas num modelo global do mundo, justamente para representar todo o ambiente que já a gente já tinha percebido anteriormente, que a gente já está percebendo naquele momento ali. Então, em algum momento, né, deveria ser feita essa correlação das novas imagens com as imagens antigas para a gente conseguir fazer essa atualização do meu modelo global do mundo. E, finalmente, era considerado, então, qual o tipo de movimento desejado, era analisado, né, o meu modelo, o meu ambiente ali, se aquele movimento poderia ou não ser realizado, né, se tem um obstáculo na frente, se o robô deveria desviar, fazer alguma coisa ali, e era então escolhida ali a direção de movimento. E depois que isso era feito, o veículo então executava o movimento. E aí é muito interessante, né, a gente até observar aqui, tem exatamente como que esse robô fazia, né? Então, ainda num ambiente interno aqui, controlado, né, a gente tem ali o robô fazendo todas as fotos, e aí vocês podem observar que entre todas as imagens, a câmera ela está mexendo de posição, certo? Ela anda tipo sobre um trilho aqui, então a câmera é essa coisa branca, né? Então, para cada foto ali, a câmera está numa nova posição, o robô faz toda né, aquele processamento, aquela integração dessas novas informações no modelo do mundo, é feita, né, o planejamento e a decisão de o robô tem que sair daquela posição e chegar até aqui embaixo. E aí o robô, então, ele vai fazendo isso, né, sucessivamente para conseguir alcançar ali o objetivo, certo? Então esse vídeo está até acelerado, né? O tempo para fazer todo esse processamento, como a gente já viu, né? Era questão de minutos ali, né? Mas ele mostra exatamente como que isso ocorre. E às vezes, né? A gente pensa, né? E a gente fala assim, poxa, a gente está falando de um paradigma lá da década de 1970. Ninguém mais deve utilizar isso recentemente, né? Deve ter coisas mais modernas. Mas não, certo? O conceito, ele continua sendo um conceito aplicável. Como a gente vai estar discutindo, né? Cada um dos paradigmas vai ter o seu pró e o seu contra, né? E o que a gente pode ver, né? Um outro exemplo aqui, então. Vou abaixar um pouquinho aqui. Opa. É, até quando a gente fala do próprio rover, né, da NASA que está lá ainda dos primeiros, né, o Spirit lá, o segundo, né, Spirit Opportunity, né, quando explica isso aqui. Como que era feita a navegação desses veículos lá? É justamente baseado nesse paradigma hierárquico, deliberativo. Então, depois vocês podem acessar o vídeo e ver com mais detalhes, né? Vou acelerar aqui para frente, onde deixa bem claro também esse tipo de coisa. Então, como que esse robô ele faz para navegar lá em Marte, né? Então, ele é um robô semi-autônomo, semi-autônomo no sentido de que não tem uma pessoa controlando 100% do tempo, mas é uma pessoa que decide qual que é o goal, né? Qual que é o objetivo que aquele robô deve alcançar. E aí, localmente, o robô toma suas próprias decisões ali. Então, como que ele faz isso? Ele faz uma percepção ali do ambiente, né? Então ele tem as câmeras que ele faz exatamente, ele unifica essas duas imagens ali para fazer essa estimativa de profundidade. Então, isso aqui é o que a gente chama ali de um par estéreo, né? São duas câmeras, igual a gente tem dois olhos aqui. E a partir dessa informação que ele tem ali, ele consegue pegar como se fossem as informações do laser que a gente tem, que é um conjunto de pontos que representam como que é o relevo ali
naquela posição. A partir disso, ele faz então toda uma análise de transversabilidade, né, para saber se o veículo consegue passar por aquela região. Então aqui tem toda essa parte da análise, né, toda a parte de planejamento, de raciocínio ali. E considerando então essa análise, ele define, né, ele analisa diferentes possibilidades de movimento, né, para o meu robô, e ele toma então a decisão baseada nisso. Olha, então, considerando o terreno que tem à minha frente e toda essa análise que eu fiz, né, aqui fica bem claro ali, o robô toma a decisão dele e se movimenta um pouquinho para frente. Ele para novamente e executa todo esse mesmo pipeline mais uma vez. Então a gente vê que a gente falou de um veículo, né, lá da década de 1970, e a gente está falando de um veículo aqui, né, de exploração espacial super moderno ali, né, 30 anos depois, que se comporta da mesma forma, certo? Fazendo exatamente utilizando, né, todas aquelas primitivas ali de maneira sequencial, ou seja, percepção, planejamento, que é o principal foco no paradigma hierárquico, e finalmente a atuação. Só que como a gente pode já entender aqui, né, o paradigma hierárquico, ele funciona, ele apresenta bons resultados, mas ele vai apresentar problemas também. Dentro dos principais problemas que a gente vai poder, né, falar aqui, a gente pode mencionar exatamente o custo e a dificuldade para a gente construir e manter um determinado modelo ali daquele mundo, certo? Quando a gente fala do paradigma hierárquico, a gente tem a gente assume, né, que tem essa assumption aqui, que é chamado de modelo fechado. O que significa isso? Como a gente falou, a ideia do paradigma hierárquico, que é baseado nas técnicas clássicas de IA, é justamente que o modelo ele vai ter tudo que o robô precisaria conhecer ali. Então, ele vai representar o mundo da maneira mais completa possível. Só que isso acaba gerando um outro problema, que é chamado ali do problema do frame, que é basicamente o quê? Quando a gente tiver um modelo muito grande, muito detalhado, né, que vai ser muito complexo ali, vai começar a ficar muito difícil a gente também analisar, né? Então a gente viu aqui, por exemplo, nesses dois exemplos que a gente viu anteriormente aqui, que os robôs eles fazem análise ali dos próximos passos dele. Então, quanto maior e quanto mais complexo é o tamanho do espaço que eu preciso analisar e verificar, menos gerenciável esse tipo de coisa vai se tornando. Então a gente vai acabar gastando cada vez mais tempo, né? Vai gastar mais memória, porque o seu modelo vai demandar mais memória, né? Para a gente ter uma boa representação ali. Então a gente começa a ver que a criação do modelo começa a ser um problema. Outro problema é justamente que, com um modelo muito complexo, a gente vai demandar também cada vez mais tempo, né, para poder fazer essa análise. E geralmente, quando a gente está falando de um veículo móvel ali, a gente não vai ter todo esse tempo disponível para a gente conseguir deliberar e achar talvez a melhor ou a única solução possível. Então, né, se a gente efetivamente estiver representando o mundo de maneira quase completa ali, a gente não vai conseguir fazer essa busca em todos os estados possíveis. Então, a gente já começa a entrar em conflito com as coisas que a gente já mencionou anteriormente. E finalmente, né, outro grande problema que a gente tem é justamente que a gente viu que esse pipeline ele é muito rígido. A gente não consegue lidar com nenhum aspecto dinâmico do nosso ambiente. Então, a gente não tem, né, o que a gente fala ali, nenhum tipo de reatividade. Então, se depois que o meu mundo foi modelado,
Se tiver alguma mudança ali entre o meu planejamento e a minha atuação, a gente simplesmente não vai conseguir, não vai ter conhecimento daquilo ali e o meu robô vai acabar tendo algum problema ali, certo? E outra coisa, então, é que a gente já sabe que se o meu mundo é um mundo muito dinâmico, ou seja, se ele está em constante mudança, muito provavelmente eu não vou conseguir manter a minha Closed World Assumption, que é justamente o quê? Eu tenho um modelo de todo mundo ali representado durante a minha navegação. Então, são problemas muito críticos, em que, dependendo da sua missão, da tarefa que você quer que o seu robô execute, né, o seu robô móvel ali execute, você vai ver que não vai dar para a gente ficar, né, debaixo dessas restrições aqui. E aí foi pensando nesse tipo de coisa que um novo paradigma foi introduzido. Então, o novo paradigma foi justamente o paradigma reativo, que ele foi introduzido ali na década seguinte, né, na década de 1980, e a ideia dele era vir como uma crítica à IA clássica, à IA tradicional ali que a gente tinha. E por que era essa crítica, né? E aí a gente vai falar ali de um dos principais, né, autores, né, e pessoa que propôs esse tipo de paradigma, é que foi possível identificar algumas coisas ali em que, olha, a robótica, apesar de ser um ramo da inteligência artificial, ela tem algumas propriedades muito específicas se comparado à IA clássica. E quais são essas propriedades que diferenciam tanto, né, assim, que dão um aspecto mais particular para a robótica? Primeiro ali, conhecido como o situatedness, que é justamente o quê? Eu nem tentei traduzir, né, porque a tradução ficariam termos tão estranhos, né, que eu prefiro deixar o termo em inglês mesmo, que fica até mais fácil depois de achar outras referências. Então, aqui é como se a gente estivesse falando o robô está situado, o nosso agente, diferente de um agente da IA clássica, ele está situado no mundo ali, né? Então é justamente isso, né? A gente não está lidando com uma representação abstrata. Como a gente falou, no caso de um jogo de xadrez, a peça é uma representação abstrata quando a gente está fazendo a deliberação. A gente não precisa saber o formato, o peso, sabe? Nada disso para tomar as nossas decisões. Já no nosso caso aqui, a gente não tem essa representação abstrata. A gente tem um robô que ele está no mundo real. E se ele está no mundo real, ele tem esse encorpamento, né? Esse embodiment, que é justamente o que? Olha, o meu robô ele vai ter um corpo físico. E isso precisa ser levado em consideração. Então, onde que a gente leva isso em consideração, né? O que a gente já estudou a respeito disso? Os próprios modelos cinemáticos, os diferentes mecanismos de locomoção que vão nos permitir diferentes formas de movimento. Isso tudo precisa ser levado, porque em conta quando a gente vai tomar as nossas decisões. Porque eu não posso mandar o meu robô fazer alguma coisa que ele não consegue fazer. E lá atrás, né, quando a gente falou da parte do espaço de configurações, a gente viu que o tamanho do meu robô também vai definir o que ele consegue fazer no meu ambiente. Às vezes é um robô muito grande que não vai conseguir passar é, por um corredor muito estreito, por uma passagem muito estreita. Então a gente tem que levar isso em conta quando a gente está efetivamente tomando as nossas decisões. E, finalmente, né, um dos principais conceitos desse paradigma reativo é essa ideia de uma inteligência que vai emergir, né, que vai aparecer. E de onde que essa inteligência ela é resultado do quê? Então, a ideia é justamente que ela seria resultado da interação direta do agente com o ambiente. Então, a gente não precisaria ter um modelo muito grande ou muito detalhado, justamente porque a inteligência ela se dá pela própria interação. E o meu agente ele saberia o que ele teria que fazer
em qualquer uma ali das situações, certo? Então, esse paradigma, né, ele foi proposto ali, e ele, né, teve como principal pai, né, o Rodney Brooks. E aí ele tem diversos textos e diversas frases, né, que ele usa exatamente para tentar definir e representar o que ele estava pensando quando ele propôs esse paradigma reativo. Então vocês podem até procurar depois saber um pouquinho mais sobre Rodney Brooks. É, essas duas últimas frases aqui, na verdade, são o título de alguns textos dele, né, a respeito dessa área, dessas arquiteturas de controle, né? Então vale a pena bem ler. Então as coisas, né, as afirmativas que ele faz ali são justamente quais? Primeiro que ele fala que o mundo é o seu melhor modelo. Então você não precisaria ficar gastando muito tempo tentando interpretar, modelar, representar o mundo, porque você nunca vai conseguir criar o mundo exatamente da maneira como ele é. Então, se você vai perder tempo fazendo uma representação que não vai ser exatamente igual, né? Lembra lá do nosso Closed World Assumption? Para que você vai gastar tempo então fazendo essa modelagem, certo? Ou fazendo uma modelagem tão detalhada assim, né? O outro, né, outra frasezinha que ele fala ali, bem interessante, é que os elefantes não jogam xadrez. E o que ele quer dizer com isso? Então, de novo, no paradigma hierárquico, o foco principal estava na deliberação, estava na etapa de planejamento, onde, como a gente viu, a ideia é que a gente vai analisar todas as opções possíveis e tomar a melhor decisão. Só que às vezes a gente não quer que o nosso agente, né, não é necessário que o nosso agente seja o melhor agente possível para ele conseguir fazer alguma coisa. Então a ideia aqui é justamente, olha, apesar de o elefante não jogar xadrez, não significa que ele não apresenta um comportamento inteligente dentro das limitações dele, certo? E talvez o que a gente quer é justamente ter uma inteligência, um raciocínio um pouco mais limitado e já vai ser o suficiente. E aí, por fim, né, também é o título de um outro texto dele, né? Ele fala ali que você gastar tempo, né, no planejamento ali, planejando as coisas, é só uma forma de você ficar enrolando e evitando de tomar uma decisão efetiva do que você vai fazer a seguir, né? Então, é a mesma ideia, né? Essas três frases, né, estão todas relacionadas, em que a ideia é justamente, olha, às vezes, o planejamento, que era o principal elemento, né, a principal premissa ali no paradigma hierárquico, vai ver aquilo ali não é tão importante. Vai ver a gente consegue fazer coisas inteligentes sem focar tanto nessa etapa. E aí ele introduziu exatamente o conceito de chamada ali robótica comportamental, né? O behavioral robotics, que é justamente o quê? Tirar um pouco essa ideia de uma decisão mecânica, né? Que você gastou muito tempo tomando aquela decisão, e introduzindo um conceito mais de comportamento, em que as decisões elas são tomadas de maneira mais rápidas ali, né? Mais no impulso, ou mais na reação, como é o próprio nome ali do nosso paradigma. E aí, claro, né, que vocês já devem saber que um dos principais, né, uma das principais fontes de inspiração para esse paradigma reativo é justamente a natureza, onde, assim como já é falado ali no Elefantes Não Jogam Xadrez, a gente consegue ver vários comportamentos muito inteligentes na natureza, né, muito organizados, e que certamente esses vários agentes da natureza eles não gastam horas, dias aí fazendo todo um planejamento ou construindo um modelo, né, um mapa do ambiente ali para tomar uma decisão. Então, a ideia aqui foi justamente o quê? Ele foi para o outro lado, completamente.
Se antes a gente tinha a etapa de planejamento como sendo a mais importante, o que o paradigma reativo diz agora é: eu não preciso dessa etapa. Então, se eu não preciso da etapa de planejamento, eu também não preciso de uma representação do mundo. O que a gente vai fazer? A gente vai criar exatamente uma ligação direta entre a percepção e a ação. Então, o que a gente vai falar é que justamente o nosso agente ele tem uma reação, ele está reagindo a impulsos, a percepção que ele está tendo ali em um determinado momento. E daí vem exatamente o nome do modelo, né, do paradigma reativo, porque é como se teve uma determinada percepção, né, teve um determinado impulso aqui, o meu agente ele vai tomar uma decisão rápida, ele já sabe o que ele tem que fazer. Ele não vai precisar gastar tempo planejando e pensando na vida ali não, certo? E aí, baseado nesse conceito simples, né, de percepção e ação conectado, isso foi estendido exatamente para essa ideia da robótica cooperativa. Então, como que a gente vai definir os nossos comportamentos? A ideia é que cada comportamento ele vai ser exatamente uma representação desse mapeamento que a gente vai ter entre a percepção, entre os nossos sensores ali, para um padrão, para alguma coisa que já é pré-definida, que já é sabida a priori de como o meu agente ele tem que reagir, certo? Então, aqui o que a gente pode pensar é: eu sei que se eu tiver uma determinada percepção, as velocidades das rodas devem ser essas. Ou isso aqui tem que acontecer. E a gente não vai gastar muito tempo, né, fazendo nenhum tipo de planejamento. E aí a gente vai ter exatamente, né, baseado naquele conceito de emergence, né, que a gente falou lá no início, a gente vai ter o que a gente chama ali de comportamentos emergentes. O que é isso? A gente vai conseguir alcançar um comportamento final, que pode ser até um comportamento mais complexo, mas que ele vai ser resultante da união de vários subcomportamentos. Ou seja, a gente pode ter várias caixinhas que são um mapeamento simples entre a percepção e a ação. E quando a gente juntar todas esses diferentes comportamentos mais simples, o que a gente consegue ver é que a gente alcança um comportamento que às vezes é mais complexo. E onde que a gente pode ver isso, né? Então, né, como a gente falou, a inspiração principal que a gente tem para esse tipo de, de paradigma é justamente a natureza. E aí a gente pode ver um exemplo aqui muito tradicional, que é justamente o voo de pássaros, certo? Então, opa, todo mundo aqui já deve ter visto, né, algo parecido assim, e a gente sabe que, olha só, a gente tem aqui dezenas, centenas de agentes voando, e eles conseguem voar de maneira que, olha só, eles conseguem fazer umas formações bem complexas, né, bem interessantes ali, e a gente sabe que esses pássaros, eles não estão fazendo nenhum tipo de modelagem mais complexa. Não tem ninguém, não tem o passarinho mestre que fica falando o que todo mundo tem que fazer. Então, o que eles têm ali? Eles têm um conjunto de comportamentos simples. Por exemplo, eu tenho que desviar dos meus vizinhos. Eu tenho que ir na mesma direção que os meus vizinhos. Eu tenho que estar olhando para onde os meus vizinhos estão olhando, né? Esse tipo de coisa, né? Alguns comportamentos bem básicos, né? E que quando a gente junta esses vários comportamentos, a gente alcança exatamente esses comportamentos mais complexos. Então, né, essa ideia de um comportamento emergente
é justamente porque esse tipo de navegação, essa formação que eles estão fazendo ali, isso não foi definido a priori. Isso apareceu, emergiu, né, desses comportamentos mais simples. E aí, como vocês já devem ter também na intuição, a gente vai usar muito esse tipo de coisa quando a gente estiver, por exemplo, fazendo desenvolvimento para sistemas multi-robôs, especificamente swarms, que era aquela robótica de enxames. Então, se eu considerar que eu tenho também centenas, milhares de robôs, a gente pode se inspirar nesse tipo de comportamento para a gente também conseguir ter os nossos robôs com comportamentos emergentes ali também, certo? Então, né, características aí que a gente já falou do nosso paradigma reativo. O principal é que a gente vai considerar que o nosso robô ele é parte integral, né, do mundo. Ele está ali presente, ele tem um corpo. E isso vai influenciar em como ele interage com esse ambiente ou com outros agentes ali que estão no ambiente também, certo? A gente tem um acoplamento muito grande, né? Único ali entre a percepção e a atuação. E como a gente viu, a gente tem um alto grau de modularidade. Por quê? A gente consegue adicionar e remover cada uma daquelas caixinhas de comportamento ali para a gente alcançar outros tipos de comportamentos emergentes também, certo? A ideia que a gente vai ter é que a gente vai ter um sensoriamento local e específico para a tarefa. Então, como a gente estava falando, né, nesse caso dos pássaros voando, certamente um pássaro que está na ponta ali do conjunto de pássaros, ele não está sabendo nada que o outro pássaro que está a 20 metros dele está fazendo, né? Então a gente fala que ele tem essa representação egocêntrica. O que interessa para o agente é o que está acontecendo na vizinhança dele. E ele não precisa saber de outras coisas que não têm relação com a tarefa dele, certo? Então, se a tarefa dele é não bater no agente vizinho, ele tem que saber, por exemplo, aonde, né, qual que é a distância do outro agente para ele. Mas ele não precisa saber quais sensores o outro agente tem, o que o outro agente vai fazer. Não, é uma representação egocêntrica. E como a gente falou, a gente não vai estar construindo ou atualizando nenhum tipo de modelo do nosso ambiente. Então a gente fala que é um conceito de sem memória, né? Memoryless. Justamente porque o meu robô ele vai tomar uma decisão em um determinado momento de acordo com o que ele está percebendo e observando naquele momento. O que aconteceu antes, como é que estava a situação do mundo antes, naquele ambiente e tudo, não vai interessar, certo? E aí, considerando esse paradigma reativo, a gente destaca aqui especificamente uma arquitetura que chama Subsumption Architecture, né? Ou uma arquitetura da subsumpção, né? Não tem uma tradução muito clara aí para isso, né? Que a ideia dessa arquitetura foi exatamente dar uma direção de como que a gente pode então utilizar esse paradigma reativo. Porque a gente viu que, ok, a gente pode ter vários comportamentos ali, mas e se os comportamentos começarem a ser conflitantes, né? Aqueles subcomportamentos? Qual que a gente vai poder priorizar ou não? Então a ideia dessa arquitetura subsumption é justamente a gente manter essa ideia, né, dos subcomportamentos ali, mas a gente ter um pouco mais de organização na hora de estruturar, né, essas diferentes caixinhas ali. Então a gente chama, né, cada uma dessas caixinhas ali desses módulos, né, de percepção, ação, e o que a gente vai fazer é organizar em níveis de competência, em que cada comportamento, né, eles vão ficar em diferentes níveis, e o que a gente vai ter é que nos níveis mais baixos dessa nossa hierarquia que a gente vai estar criando, a gente vai ter os comportamentos mais básicos, mais fundamentais. E aí, comportamentos mais gerais
vão ficando mais altos também dentro da nossa hierarquia. E aí o que a gente chama, né, é que a gente tem esses Task Achieving Modules, que é justamente o quê? Ao invés de ter comportamentos genéricos, a gente vai ter dentro de cada um desses módulos, né, dentro de cada uma dessas caixinhas percepção, ação, alguma coisa que faz uma tarefa específica. E aí a gente vai falar, né, vai dar alguns exemplos de tarefas daqui a pouco, certo? E, como a gente viu, né, diferente do, do paradigma hierárquico, em que a gente ia fazendo as coisas de maneira mais sequencial, a ideia aqui é justamente a gente introduzir toda a percepção em todos esses módulos de maneira simultânea, né, em paralelo ali, e de acordo com os diferentes níveis que a gente vai ter dessa hierarquia, o que deve ou não ser executado vai ser definido depois. E como que isso vai ser definido? Usando ali, né, uma máquina de estados finitos aumentada. Então, eu não vou entrar muito em detalhes no que é isso. A gente falou um pouquinho sobre máquina de estados finitos quando a gente introduziu a ideia do controle on-off, né, em que a gente tinha vários estados ali. Então, é o mesmo conceito aqui, né? A gente vai ter alguns estados e a ideia é que a gente vai poder transitar entre esses diferentes estados. Então, para a gente só começar a ter uma visão mais ilustrativa, né, de como que essas coisas funcionam, como a gente viu, no paradigma hierárquico tradicional ali, a gente tem o que a gente chama ali de uma decomposição horizontal. Então, a gente tem exatamente essa sequência, né, de, olha, os meus sensores vão ser usados ali, né, para a gente criar um modelo, para a gente criar um plano e para a gente atuar. Enquanto no nosso novo paradigma reativo, a gente tem exatamente aqueles módulos que são responsáveis por tarefas, né? São os comportamentos ali específicos que a gente está definindo. E exemplos de tarefas aqui. Como a gente falou, a ideia é que quanto mais baixo, né, dentro dessa hierarquia, mais importante, mais fundamental é aquele comportamento. Então aqui, por exemplo, a gente quer ter um avoid collision. Então, o mais importante é o meu agente não bater. Depois, a gente quer, de maneira geral, evitar obstáculos. E a gente sabe que, para eu evitar obstáculos, eu preciso evitar colisão. Eu quero ficar indo de uma posição para outra, né? Andando sem rumo, né? Então, para eu andar sem rumo, eu preciso conseguir desviar de obstáculos e eu preciso evitar colisões. E aí, o último, mais alto aqui, a gente quer explorar o ambiente. Para eu explorar o ambiente, eu tenho que saber andar sem rumo, certo? Para eu saber andar sem rumo, eu tenho que saber desviar de obstáculo. Então, a gente tem exatamente essa decomposição vertical, em que a informação sensorial ela é usada ao mesmo tempo em todos esses comportamentos. E aí, esses comportamentos, né, como a gente vai falar aqui agora, eles são organizados de forma a decidir o que deve ser, então, passado para os meus atuadores, certo? Então, a gente pode entender, né, que aquela organização, ela está definida dessa forma aqui também, em que cada uma das decisões nos níveis mais altos são passados para os meus níveis mais baixos, que como a gente falou, quanto mais baixo na minha hierarquia, mais importante, mais fundamental é aquele comportamento. Ele tem prioridade sobre os outros comportamentos ali, certo? Então a ideia aqui é que a gente vai então depois decidir alguma forma de combinar, né, cada um desses comportamentos para não ter nenhum tipo de conflito entre as diferentes tarefas que estão querendo ser realizadas ali. E aí, só para mostrar um exemplo aqui, né? Essa aqui é uma arquitetura, exemplo de um robô autônomo que usa, né, essa arquitetura Subsumption aqui, baseado
no modelo do paradigma reativo. Então, vocês podem, né, deixar aqui a referência do livro que eu tirei. Quiser acessar lá também para ler um pouco mais, né, os detalhes ali sobre a arquitetura. Então, aqui, né, tem três diferentes níveis, três diferentes camadas, né, que a gente tem ali para o meu robô, que ele tinha como tarefa geral ali andar no corredor, seguir em frente ali, né, e num corredor. É a tarefa de mais alto nível. E aí, para ele conseguir fazer isso, ele tem que saber se locomover, digamos assim, né, andar, e ele tem que saber evitar determinadas coisas, né, evitar obstáculos ali. Então a gente vê aqui, né, que a gente tem uma informação do sonar entrando, né, em todas as diferentes caixinhas, né, das nossas três camadas aqui. E esse tipo de coisa, então, né, eles são combinados ali de alguma forma para a gente ter o resultado do que o meu robô ele tem que fazer, né? Então, por exemplo, se ele for ter alguma colisão ali ou não, né, você pode parar ou você pode ir para frente. Caso contrário, você vai virar, né? E aí essas coisas, né, são todas integradas aqui e lembra muito até o conceito de controle em malha fechada que a gente viu na aula, na duas aulas para trás aí, certo? Em que a ideia é justamente que essas informações elas vão ser todas combinadas ali de alguma forma e a gente vai então tomando as decisões de maneira bem simplificada ali, certo? Então, essa é uma visão geral da arquitetura Subsumption, que é um exemplo de como que a gente aplica o paradigma reativo. Então, no caso da arquitetura Subsumption, a principal diferença é que a gente continua tendo os módulos de percepção e ação, né, comportamentos ali, só que agora a ideia, né, a proposição aqui é que a gente organize isso em níveis hierárquicos ali de competência, em que os mais importantes, né, os mais prioritários, ficam nos níveis mais baixos e os mais gerais ali, né, que dependem das coisas mais específicas, ficam nos níveis mais altos ali, certo? É claro que, mais uma vez, tem coisas pró em relação ao paradigma reativo em relação ao paradigma deliberativo? Sim, é muito mais fácil de implementar. A gente consegue ter comportamentos emergentes, complexos, que seriam muito difíceis de serem pré-programados ou planejados de maneira deliberativa, e que eles aparecem ali com comportamentos bem simples de serem programados. E como a gente falou, né, uma das principais aplicações do paradigma reativo é justamente na robótica cooperativa. Por quê? Na robótica cooperativa, quanto mais distribuída é a decisão, melhor e mais robusto é o nosso sistema. Então a gente geralmente não quer ter uma entidade central que vai tomar a decisão de todo mundo, porque isso cai exatamente no problema do paradigma hierárquico. A gente vai gastar muito tempo analisando todos os possíveis estados, todas as possíveis decisões, para só então tomar uma decisão. Então aqui a gente consegue tentar distribuir essas coisas entre, né, essas tomadas de decisão entre os agentes, o que é muito interessante. Mas é claro que, de novo, a gente não tem uma bala de prata. A gente tem vários sistemas atualmente que usam o paradigma reativo, mas esse paradigma ele tem algumas coisas contra, que não são muito boas, né, negativas ali. Primeiro que, às vezes, se a gente tiver uma tarefa muito complexa, só fazer essa montagem ali dos comportamentos mais básicos não vai fazer com que o meu robô consiga executar toda aquela complexidade. Então, se a gente tiver, por exemplo, tarefas que demandam um planejamento muito complexo, né? Um planejamento de caminhos em que, para ele encontrar o caminho que tem que ser tomado, é muito complexo,
a gente vai precisar fazer um planejamento mais que gaste mais tempo ali. Às vezes, só fazer uma reação não vai nos levar até o nosso objetivo. E, como eu já acabei de falar, né, a gente não tem essa garantia que a forma como o sistema está executando a tarefa, que ela efetivamente vai ser realizada, ou se aquela solução é a melhor solução que poderia ser tomada. Então, dando esse exemplo, né, às vezes a gente quer ir da posição A até a posição B. A gente vai ver algumas técnicas aqui que são baseadas nesse paradigma reativo. E o que a gente vai ver é que, às vezes, eu, conhecendo todo o meu ambiente, eu tendo um modelo do ambiente, eu consigo tomar decisões melhores. Lembrando que aqui a gente não conhece nada, a gente só conhece o nosso mundinho ali ao nosso redor. E aí a gente consegue, a gente às vezes não vai conseguir tomar a melhor decisão. E por fim, apesar da gente falar que o comportamento emergente é uma coisa boa, é muito interessante, às vezes a gente quer que o comportamento emergente tenha uma determinada característica. E o que a gente vai ver é que essa combinação de comportamentos, né? Ou se a gente for pensar no nível, na arquitetura subsumption aqui, como que a gente define essas diferentes camadas vai gerar diferentes comportamentos, começa que, para a gente alcançar um determinado comportamento, o negócio vira mais uma arte de, não, coloca, sobe essa camada para um nível mais alto, desce essa, introduz um outro comportamento, faz isso, faz aquilo, e às vezes a coisa funciona e você não vai nem saber o porquê, certo? Então, é muito interessante, tem várias coisas positivas, mas tem várias coisas negativas. Então, de novo, né? O importante é você entender quais são as propriedades, quais são as características de cada um desses paradigmas, para você conseguir analisar a sua tarefa naquele momento e qual melhor paradigma que se encaixa ali, certo? Então a gente viu que, ok, de um lado a gente tem um paradigma que o foco principal é no planejamento. E no outro lado, a gente viu um paradigma que não tem planejamento nenhum. O que será que a gente pode fazer para resolver isso? Então, como a gente falou, a ideia é justamente a gente ter um paradigma que é híbrido. Né? Então, esse tipo de paradigma ele foi introduzido ali já por volta da década de 90, né? 1990. E a ideia era justamente a gente tentar achar um meio termo em que eu não precise nem ficar gastando muito tempo planejando, criando modelos complexos no meu ambiente, mas que eu também não viva sem nenhum tipo de representação, certo? Então a ideia aqui é que a gente vai ter exatamente as duas coisas. Ou seja, a gente vai ter um planejamento em alto, né, nível, em que a gente vai considerar um médio e longo prazo da nossa missão. A ideia aqui é justamente a gente tentar garantir que eu vou alcançar aquele objetivo final ali, mas eu também vou ter localmente uma resposta a estímulos que eu estou sentindo ali naquele momento. Então, ao invés de eu precisar, naquele local ali onde eu estou no momento, reconstruir, né, atualizar todo o meu modelo, eu posso só reagir. E aí eu tento seguir um plano de mais alto nível que foi pensado a priori e que talvez ele foi baseado, inclusive, num modelo mais simplificado também do nosso ambiente. E aí a gente une, né, essas duas características, né, as melhores características de cada um dos paradigmas que a gente falou anteriormente. Então, só para a gente entender, né, uma possível proposta, né, de uma arquitetura que usa os conceitos desse paradigma híbrido é o chamado ali arquitetura de 3 camadas, né, que foi proposta no final da década de 90.
Então, de novo, esse é só um exemplo para a gente ilustrar e aprender como que funciona. Então, basicamente, né, o que ele vai ter são exatamente as caixinhas ali com suas respectivas responsabilidades. A gente tem uma camada deliberativa, que é responsável por fazer esse planejamento de mais alto nível ali, né, utilizando algum tipo de representação do ambiente. A gente vai ter uma camada executiva, que ele chama, né, ou sequenciadora ali, né, em que a ideia é justamente, dado esse plano de mais alto nível, o que eu tenho que fazer, né, ou quais são os módulos do nível mais baixo que eu vou precisar acionar se eu quiser fazer essa tarefa de mais alto nível. E aí, essa camada executiva, ela também é responsável por manter essa representação do mundo. Mas como a gente falou, como é uma coisa híbrida, essa representação não necessariamente precisa ser a representação mais completa, igual a gente falou lá no paradigma hierárquico. E aí, finalmente, depois que a gente decidiu o que a gente tem que fazer e quem que vai fazer aquilo ali, a gente entra na camada reativa, que vai ser responsável por um controle de mais baixo nível ali, né? A locomoção mesmo em si. E essa camada mais baixo nível, ela é formada exatamente por diferentes módulos de percepção e ação. Então, é bem interessante, né, para a gente ver exatamente como que o paradigma híbrido ele junta essas diferentes coisas, né? E o principal que eu destaco aqui é que a gente vai ter basicamente essa camada intermediária, né, chamada de camada executiva, em que ela faz o meio de campo entre o planejamento de alto nível e a ação em baixo nível ali, que é quando o meu robô efetivamente tem que atuar e tem que fazer alguma coisa, certo? Então, fica aqui basicamente um resumo, né, dos três paradigmas que a gente acabou de ver. E aí, para a gente concluir, vale a pena a gente também relacionar essas três caixinhas, né, que a gente falou, essas três primitivas, né, de percepção, planejamento e ação, com o nosso loop geral, né, que a gente está seguindo aí e tá nos guiando, certo? Então, como eu falei, até o momento, a gente trabalhou principalmente na parte de controle, que é totalmente associada à etapa de atuação, de ação do meu robô. Agora, a gente já está entrando na parte de planejamento. Então, no momento, a gente vai assumir, por exemplo, que eu talvez conheça, né, o meu ambiente, eu saiba aonde eu estou, e a gente vai focar, então, nessa caixinha aqui que vai decidir o que eu devo fazer e como. E aí, a gente vai mandar essa informação para o nosso controle, né, que vai usar tudo isso que a gente já viu anteriormente. E aí a gente vai fechar, né, a primeira parte da nossa disciplina, exatamente fechando essa partezinha aqui do planejamento e controle. E aí, na segunda parte da disciplina, a gente vai entrar com toda a parte de percepção, que a gente vai ver que quando a gente começa a usar sensores e etc e tal, a gente começa a ter problemas aí, certo? E a gente vai efetivamente partir, né, para percepção, localização, mapeamento, né, uma representação do ambiente ali, que seria uma parte a priori para a gente utilizar tudo que a gente já está vendo aqui até o momento.